E o outro contexto dessa fala, é importante a gente ver isso, é o que está acontecendo agora com o Sérgio Moro. Inclusive o Sérgio Moro foi deu uma entrevista aqui pro o antagonista, em que o Sérgio Moro diz o seguinte. Nessa entrevista aqui, o Sérgio Moro diz que não sabe o que o Lula aprendeu na cadeia. O Sérgio Moro dá a entender que a única coisa que o Lula aprendeu na cadeia foi a linguagem. A linguagem da cadeia. A linguagem do preso. De novo, esse pensamento, essa maneira de pensar, esse é o pensamento do Sérgio Moro. De que uma pessoa vai presa e o que ela aprendeu foi aquela linguagem da cadeia. Porque o Sérgio Moro também nunca escondeu o que ele pensa da população carcerária. Ele nunca escondeu o que ele pensa sobre quem está preso, sobre quem está indo preso. Ele nunca escondeu, tanto é que ele trabalhou contra o sistema jurídico do país para tentar prender uma pessoa em segunda instância. Não interessa se tem que passar por outras instâncias, se tem que esperar o processo acabar, se todo mundo é inocente. Não interessa. Para o Sérgio Moro, custe o que custar, tem que prender essa pessoa, não importa o que aconteça, com a ajuda da opinião pública. Mas ele acha que, na verdade, o que o Lula aprendeu foi essa linguagem da cadeia e que ele tinha que... Inclusive na CNN, o Sérgio Moro disse que ele achava que o Lula deveria fazer uma meia-culpa. De novo a história da meia-culpa. Ele acha que o Lula deveria fazer deveria refletir e reconhecer os seus erros. Será que o Sérgio Moro, em algum momento desses últimos anos, inclusive quando ele participou do governo genocida do Bolsonaro e ele ajudou o bolsonarismo a matar mais de 600 mil pessoas, ajudou a espalhar, a distribuir arma e munição para todo mundo? Será que ele pensou alguma vez em fazer meia-culpa? Será que ele pensou em algum momento em começar a refletir sobre as atitudes e o que ele já fez e o que ele deixou de fazer e o que ele poderia ter feito? Não fez. Não fez, né? Mas o contexto, de novo, dessa frase é justamente isso aqui, né? Como eu disse pra vocês, eu sempre pego vários perfis e várias fontes diferentes. Gosto de usar o Choquei também como fonte, porque às vezes eles lançam coisas assim muito rápido e numa linguagem muito simples que dá pra qualquer pessoa que estiver rolando ali a timeline pega, consegue ler, entender o contexto mais ou menos. E é isso. A Polícia Federal, no comando do Flávio Dino e do presidente Lula, gosto dessa construção dessa frase, e a gente já vai voltar nisso, descobriram e arruinaram um plano do PCC que tinha como objetivo assassinar o Sérgio Moro. Era algum tipo de ataque que estava sendo planejado contra o Sérgio Moro, ou teoricamente contra a família do Sérgio Moro e ele e pessoas próximas. E inclusive o Sérgio Moro já teria sido avisado desse plano há pelo menos 2 meses. E mais do que isso, já tiveram prisões acontecendo, né? É importante dizer isso. Por que eu tô falando tudo isso? E por que essa frase do Lula é importante? Por que essa frase em que ele demonstra uma vontade de vingança na época em que estava preso é importante pro momento agora? Porque o Sérgio Moro vai ter que dormir e engolir seco. E vai ter que dormir todos os dias sabendo que quem ajudou a salvar a vida dele foi Flávio Dino, o governo Lula, não foi o governo Bolsonaro, governo Lula, durante a gestão Lula e com a independência da Polícia Federal, a vida dele tá aí, pra ele continuar falando besteira na CNN, pra ele continuar fazendo o papel ridículo dele no Senado.
para ele continuar distribuindo esse discurso extremista dele. É por isso que ele tá tão revoltado. É por isso que o foco do Sérgio Moro tá no palavrão do Lula. Tá na linguagem, tá na maneira em que ele falou. Que ele acha que é inapropriado, que é uma falta de respeito. O Sérgio Moro foi pra CNN falar que era uma falta de respeito com os brasileiros, a maneira que o Lula falou com ele. Se tem uma pessoa que representa o povo brasileiro nesse momento, e de novo, o Sérgio Moro vai ter que dormir e engolir seco e aceitar. Se tem uma pessoa que representa o povo brasileiro neste momento, é o presidente da República. E é o Lula. Sérgio Moro, senador, o máximo que ele representa é uma parte do eleitorado do Paraná. Então você vai ter que dormir com a tua insignificância, com a tua incompetência como juiz, incompetência como ministro, incompetência como senador e ainda por cima sabendo que o cara que você trabalhou para prender de maneira ilegal e sem prova para tentar interferir numa eleição salvou a tua vida, ajudou a salvar a tua vida, porque se fosse num governo anterior ia ser feito vista grossa, ia ter gente movimentando peças para tirar algum representante, alguém que é o cabeça da Polícia Federal em algum lugar, para prejudicar todo o processo, para prejudicar toda a investigação, para tentar prejudicar qualquer maneira que fosse de proteção do Sérgio Moro. O que foi feito com Lula? Foi feito com Lula, inclusive, durante as eleições. Poderia ter sido algo horrível. Poderia ter sido algo muito grave. Se fosse outra gestão. Se fosse o ex-presidente que o Sérgio Moro ajudou a eleger, em que prometeu uma cadeirinha para ele no STF e não ganhou, se fosse o ex-presidente que ele trabalhou junto e depois ele brigou e eles se afastaram, eu tenho certeza que iam fazer de tudo para conseguir a cabeça do Sérgio Moro, inclusive não fazer nada.